Boa noite a todos e a todas presentes. Boa noite. Para mim é uma alegria poder estar aqui. O seu Muniz, ele estava já pegando no meu pé um tempo, né? Eu sou professor, eu trabalho em 2 turnos, então é um pouco mais difícil essas viagens ao meio da semana e tudo mais. Só que aí, nesse período de janeiro, nós estamos de férias. Aí não teve jeito, aí a gente conseguiu. Aí hoje eu vou estar aqui, amanhã lá em Conceição, aí depois em Uberaba, depois lá em Rufinópolis mesmo. E hoje, pessoal, eu vou pedir uma licença para vocês, para a gente poder comentar sobre o livro Boa Nova. Nós vamos comentar o capítulo 27, chamado A Oração do Horto. E a gente vai gravar. Eu tenho uma série lá no YouTube, minha não, eu fazia uma palestra assim numa casa espírita, todo mês era o livro Boa Nova na sequência. São 30 capítulos, aquele do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. E aí o pessoal começou a gravar, aí nós pôs na internet e o trem ficou, o povo gostando só. Aí tem lá 10 mil visualizações, 12, 8, 7, e aí eu deixei de gravar, porque veio a pandemia, né? Então ficou uns 3 anos parado esse negócio. E o povo tá, Tiago, termina, ficou faltando 4. Eu fiz 26. E aí nós vamos fazer um hoje, um amanhã, um outro sábado e terminar no domingo. Aí vai dar certinho. Aí hoje todo mundo autoriza aí nós gravar. Bom, pessoal, então, assim, brincadeira de lado. Então vamos começar agora com a seriedade que exige o momento, né? Então nós vamos comentar sobre o capítulo 27 do livro Boa Nova. Nós vamos falar sobre a oração do horto. Que oração é essa? É aquela oração onde Jesus, ele sobe aquele que nós conhecemos como Monte das Oliveiras. Naquele momento onde fala, né, que os discípulos de Jesus acabaram cochilando e etc. Então nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para nós entendermos o que é este livro de Humberto de Campos, que é o livro Boa Nova, nós temos um contexto. Ele fala na escola do Evangelho, é como se fosse o prefácio alongado de Humberto de Campos. Humberto de Campos é um escritor brasileiro que desencarnou. E aí ele tinha coluna no jornal e tudo mais, e ele começou a ditar para o Chico algumas mensagens. E aí o Chico psicografava. E dentre as obras dele, nós temos algumas mais conhecidas, como Crônicas de Além-Túmulo, como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e o livro Boa Nova, que é o meu preferido. E lá ele explica um pouco qual é a origem deste livro e por que ele escolheu trazer a nós as informações que lá estavam. Este livro, ele fala que é assim. Assim como nós temos aqui na Terra as escolas de estudo do Evangelho de Jesus, ele diz que do mundo espiritual eles também as têm. E assim como nós temos aqui na Terra histórias que nós estudamos e lemos e refletimos, material base de estudo, lá eles também as têm. E aí ele dá um nome interessante, ele fala que é o folclore do mundo espiritual, como se fossem histórias que eles se baseiam para se inspirar. E dentre elas, tem principalmente as histórias acerca de Jesus, a sua vida e a vida das pessoas que estiveram ao seu entorno. E lá ele até fala nesse prefácio dizendo mais ou menos assim: alguns que me conheciam enquanto encarnado podem espantar a mudança no gênero textual da escrita, porque agora ele está escrevendo acerca do Evangelho, ele não era um religioso de pronto. Mas ele fala que existem na Terra espíritos que têm conhecimento e espíritos evangelizados. E ele diz e pede a Deus que ele pertença a esse segundo grupo, como a nos dizer que apenas o conhecimento por si só não é o bastante. Apenas o conhecimento por si só não nos é suficiente para uma evolução espiritual. E ali ele começa desde a época do reinado que a gente tem de Augustus, né? Júlio César Augustus, que é um período que se faz mais paz na Roma, diante de todo o contexto dos imperadores. E ele diz que isso se dá à influência da psicosfera de Jesus na Terra. Nós bem o sabemos, enquanto espíritas, que para um espírito encarnar,
ele vai pouco a pouco aproximando da mãe. Só que nós estamos falando acerca de Jesus. Então, só da aproximação daquele espírito à esfera terrestre já refletiu em todo o globo. Humberto de Campos fala que as flores floriam mais bonitas. E ali ele vai passando, né? Desde o nascimento de Jesus, fala da Maria, fala ali da sua prima Isabel, fala também dos primeiros discípulos, do Pedro, do André, fala dos filhos de Zebedeu, e vai falando, até chegar no capítulo 27, que é o que a gente vai comentar hoje. Então aqui, onde nós estamos? Jesus, pessoal, acabou de reunir os discípulos. Ele reúne os discípulos dizendo assim, que desejaria passar a Páscoa com eles. Então é neste momento da história de Jesus que nós nos encontramos. Ele ansiava passar a Páscoa com eles. E nesse sentido, então, reúne-se os 12 discípulos mais o mestre, e nós já percebemos algumas confusões e indagações acerca dos discípulos, a começar por uma discussão. Quem será que era o maior? Então os discípulos começavam, não, eu sou o maior porque eu sou mais novo. Outro, não, mas eu sou mais velho. O outro, não, mas eu tenho mais conhecimento. E nisso, apenas o apóstolo João vai nos narrar a Bíblia, e Humberto de Campos fica mais de lado, observando que o comportamento do mestre estava diferente. Não ruim, mas ele estava mais reflexivo. Fala que é um ar de solenidade, no sentido de ser uma situação mais séria. E naquele momento, então, Jesus, para apartar as discussões, ele se veste como um servo e começa a lavar os pés dos discípulos que ali estavam. Então é uma cena conhecida, nós temos ali o Pedro impedindo com que Jesus lavasse, Jesus comentando com ele que era preciso, que um dia ele entenderia, e passa por fim este momento. E aqui a gente começa o capítulo. Humberto de Campos vai nos dizer, depois do ato de humildade extrema de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava a mesa do banquete, singelo, antes que se retirassem, ou seja, os discípulos ainda todos juntos, ele elevou os olhos aos céus e orou fervorosamente conforme relata o Evangelho de João. Então, aqui já vai também uma informação preciosa para nós, porque muita gente imagina que a oração de Jesus é aquela que nós conhecemos como o Pai Nosso. Mas essa não é a oração de Jesus. Essa é a oração que Jesus ensina aos discípulos. Os discípulos falam para ele, mestre, ensine-nos a orar. E aí ele ensina o Pai Nosso, mas não é a oração dele. A oração dele mesmo, para quem tem curiosidade, está no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 17. E é esta que a gente vai pegar um trechinho. E aí Jesus começa a orar com os discípulos presentes. E ele diz assim, Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu Filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifica-te na terra. Testemunhei a tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiastes. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me destes, muito antes que este mundo existisse. Então, o que Jesus está começando a dizer? É uma oração dele, mas não é para ele. É uma oração dele intervindo pelos discípulos. Porque eu não sei se todos conhecem a história, mas depois deste momento, Jesus já não vai encontrar a maioria dos seus discípulos encarnado. Então esse é o último momento deles juntos. Depois vai seguir com ele apenas Pedro, Tiago e João para o Monte das Oliveiras, mas os outros discípulos, André, Tomé, Filipe, Simão Zelote, ele não vai encontrar mais encarnado. Então são as últimas palavras que Jesus está dedicando a esses discípulos. E aí ele olha com um olhar amoroso, isso também é uma coisa importante, né? Nós fechamos os olhos na oração, mas não necessariamente é uma regra. Então Jesus olha amorosamente os discípulos e continua.
Manifestei o teu nome aos amigos que me destes. Eram teus, e tu me confiastes, para que me recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, eu não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis, mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiastes, tendo em vista o esforço que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Então, o que Jesus está falando? Ele está pedindo pelos discípulos, por quê? Porque Jesus ele estava para desencarnar. A tarefa dele, a função dele, estava por concluir-se. Ele já tinha vivido os 33 anos, depois ele viria apenas a ficar 40 dias entre as reaparições dele, depois da crucificação. Mas quem que iria assumir o cristianismo primitivo? Eram eles. Pedro, Tiago, João, Filipe, André, Tomé, Maria de Magdala. Então era essa corte de espíritos que iria de fato pôr a mão na massa a partir de agora. Então Jesus ele estava pedindo por eles, porque ele não os enganou. Ele diz assim: se o mundo odeia a mim, também odiará a vós, que são meus seguidores, pois o meu reino ainda não é deste mundo. Então Jesus ele estava o quê? Aconselhando, preparando os discípulos dele para os desafios que haveriam de vir. E aí ele continua na sua oração dizendo: dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que pois eles compreendam que nessa tarefa grandiosa o maior testemunho é o nosso próprio sacrifício pela causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à sua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado bom trabalho e vencido na luta proveitosa. O que Jesus está dizendo? Nós viemos à Terra não para um resort, para férias, ou apenas para poder, entre aspas, aproveitar. Mas nós viemos aqui, o Espiritismo vai nos dizer, a trabalho. E o que significa isso? Nós viemos aqui em busca da nossa edificação, construção, validação das nossas virtudes. Então eu estou aqui não para, às vezes, degustar todos os alimentos saborosos que há no mundo, mas eu estou aqui para aprender a virtude da tolerância. Por isso que às vezes ao meu entorno tem pessoas tão difíceis de conviver. Eu estou aqui para desenvolver o perdão, porque algumas coisas me feriram. Mas quando eu analiso bem a história, eu vejo que às vezes aquela pessoa não tinha o melhor para dar. Eu estou aqui para desenvolver o meu intelecto, o meu potencial de amar. É sobre isso, é para isso que estamos na Terra, para essa fortificação de virtudes. Então aqui Jesus ele está dizendo exatamente isso. Os discípulos e nós todos estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, porque tudo que aqui está perece, tudo que os olhos humanos veem e tocam, se não está morto, morrerá algum dia. Mas o Espírito é imortal, e as virtudes que nós edificamos também serão, a ponto que, se eu amo alguém, esse amor é para sempre. A ponto que, se eu sou zeloso, este zelo é para a vida eterna. A ponto de, se eu desenvolvo a paciência, ela nunca me deixará. Mas às vezes as coisas que eu conquisto, passam um tempo, a própria traça e a ferrugem corrói e consomem. Mas os tesouros do céu, nem a traça, nem a ferrugem consumirá. Então Jesus ele nos dá essas dicas o tempo todo, daquilo que é importante para nós
cultivarmos, porque aquele que recebe as recompensas nesta vida não terá direito a elas no reino dos céus. Essas são as palavras do Mestre. Então é sobre isso que ele está dizendo. É isso que ele está pedindo na sua oração, enquanto aconselha os seus discípulos e amigos. E aí ele continua dizendo, né? Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem meu júbilo completo em si mesmo. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. O que Jesus está dizendo? Que a ventura dos discípulos não seja somente estar com Jesus. É óbvio que estar com Jesus deve ser maravilhoso, mas maior ventura é você merecer estar com o Mestre. Porque se Jesus cá estivesse, de fato não seria do nosso merecimento. Mas quando eu edifico as virtudes na minha alma, eu começo a me tornar merecedor das dádivas divinas que eu recebo. Porque Deus nos honra a todo tempo. Entretanto, quando a gente começa a fazer uma pequena troca. Quando a gente começa a compreender e a desenvolver as nossas virtudes, nós vamos nos sentindo mais dignos, mais honrados de cultivar, de estar na presença de Jesus. E isso para nós é o mais importante. Não é por acaso que o Paulo vai nos dizer que o amor de Cristo nos constrange. Por que ele nos constrange? Ele nos deixa um pouco envergonhado, um pouco sem jeito? Porque a gente fala assim, poxa, eu não mereço tamanho amor. Eu não mereço tamanho carinho, tamanho cuidado. Mas eu não vou parar por aí. Se eu não mereço, eu vou fazer por merecer. Porque se Jesus há muito em mim confia, é porque muito eu posso fazer, muito eu posso colaborar. Porque Jesus é inteligente, ele não desperdiçaria o seu afeto. Ele mesmo nos diz que não lançaria pérolas aos porcos. Então, se hoje você poderia estar fazendo qualquer coisa na sua semana e você escolheu na sua quinta-feira à noite vir até aqui ouvir sobre o Evangelho de Jesus, é porque algo você tem a fazer com isso. Algo você tem a melhorar com alguma informação que o Evangelho possa lhe trazer. Isso é uma forma que você encontrou do autoaprimoramento. E é assim que nós vamos fazendo, ao contato com o Evangelho de Jesus. E aí ele vai terminando sua oração e diz assim, que essa revelação, né? E aí ele pede, protege todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu, eu, porém, te conheci, e lhes fiz conhecer o teu nome, a tua bondade infinita, para que com o amor que me tens amado, esteja neles, e neles esteja eu. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está falando assim, olha, eu já me sinto muito amado por Deus. Eu e o Pai somos um. Eu conheço a Deus. E eu quis, tentei, esforcei para que eles pudessem conhecer a Deus também e sentissem amado assim como sou. Mas eu estou indo, Pai, então protege-os. Há um exemplo um pouco mais derradeiro que Jesus fala acerca disso. Por exemplo, à época de Jesus, nós tratávamos Deus da seguinte maneira. Nós chamávamos Ele de Senhor, Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Pai Criador. Fica muito longe. Mas Jesus não chamava Deus de Senhor. Jesus não chamava Deus de Senhor dos exércitos. Jesus chamava Deus de Abá. E Abá quer dizer em aramaico, em hebraico, paizinho. Não é nem pai, é paizinho. E Jesus quis trazer isso para nós. Porque é muito diferente se você tiver que conversar com alguém
que é muito superior a você. Pensa para você conseguir falar com um general do exército. Você tem que passar pelo soldado, pelo capitão e ali vai por diante. Então, para conversar com Deus, parecia que tinha que ser dessa maneira. Por isso que existiam as figuras dos sacerdotes, por exemplo. Porque eu, Tiago, não me considerava digno de falar com Deus, que é a divindade. Eu, uma pessoa pecadora, com defeitos, Deus nem vai me ouvir. Então eu ia até alguém que eu achava digno e falava assim: ei, você faz esse pedido para mim, por favor? Porque eu não posso fazer. Deus não me ouve. E aí Jesus vira e fala assim: olha, chegará um dia que o Pai não estará neste monte nem em outro, mas no meio de vós, em espírito e verdade. Onde houver 2 ou mais em meu nome, lá eu estaria. Enquanto as pessoas faziam passeatas para chegar até o templo, para poder se sentir mais próximas de Deus, Jesus adorava falar nas margens do Mar da Galileia. Jesus adorava falar no Monte Tabor, no Monte Eremos, que é o Monte das Bem-aventuranças, no próprio Monte das Oliveiras, ou seja, mostrando para a pessoa que não se sentia digna ou pertencente de ter uma relação com Deus, que Deus estava com ela, independente do lugar que ela se encontrasse. Mostrando que, se nós tivermos fé como num grão de mostarda, nós poderemos dizer a este monte: arrasta-te daqui para lá, e ele se arrastará. Porque as pessoas acreditavam que para falar com Deus você tinha que subir num monte. Mas e se eu não tiver um monte lá em casa? Quando a minha família está brigando, eu estou passando por uma dificuldade, não dá para sair. Será que se eu fizer uma oração escondido dentro do banheiro, Deus me ouve? Jesus fala: é claro, é lógico, porque Ele está em toda parte. Então ensinar isso para nós foi muito importante. Tirar o lugar onde eles pregaram Deus e mostrar que Deus está em toda parte. Então é sobre isso que Jesus está falando. E por que ele reza para os discípulos, pedindo uma intercessão para eles? Justamente, muito obrigado, meu amigo. Justamente por quê? Porque seriam eles os responsáveis a passar este ensinamento à frente. Muita gente imagina que Jesus era muito conhecido a essa época, mas não. Jesus ele teve um impacto ali bem específico no Oriente Médio. Quem que divulgou mais foram os discípulos. Não por acaso, Paulo de Tarso é conhecido, como o maior divulgador do cristianismo primitivo. Ou seja, eles foram levando essa mensagem adiante. Por quê? Porque não é justo quando você tem um tesouro guardá-lo só para si. Então os discípulos estavam na casa do caminho. Nós vamos encontrar essa informação no livro Paulo e Estevão, psicografia do Chico, através do Espírito Emmanuel. Nós vamos ver Pedro chamando Paulo e dizendo assim: olha, você precisa levar isso para outros lugares. Às vezes, pessoal, por nós sermos espíritas, nós não nos damos conta do privilégio que está em nossas mãos. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que perdem um ente querido, seja um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um padrinho, uma madrinha, um avô, uma avó, e entra em desespero completo, porque ele tem certeza que aquela pessoa desapareceu. Nunca mais irá encontrá-la, para sempre. E aí vem o Espiritismo e não nos tira a dor, não nos tira a angústia, mas nos tira o desespero. Assim, a saudade vai doer, mas logo, logo nós estamos aí para dar um abraço. Isso é maravilhoso e às vezes nós não valorizamos. Então são esses tipos de ensinamento que Jesus estava levando aos discípulos para que eles pudessem passar adiante. E ali Humberto de Campos diz, Deixa eu pegar aqui a parte que nós estávamos. Ali Humberto de Campos diz que Jesus terminou a oração e ele vai então para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava meditar. Então os outros discípulos, os outros
Nós temos 12 discípulos, outros 9 foram fazer outras coisas e subiram então Pedro, Tiago e João. Aqui o Tiago maior, porque tem também o Tiago menor, um filho de Alfeu e o outro filho de Zebedeu. Então aqui os que estão mais junto com Jesus é Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Os chamados também de Boanerges, que nós conhecemos como filhos do trovão, porque eles eram jovens e intensos. Então Jesus deu esse apelido a eles. Neste momento, os demais companheiros de Jesus se dispersaram, impressionados com aquela oração, com aqueles pedidos. E neste momento também uma figura chamava a atenção deles. Era Judas de Iscariotes, que ia afastando a passos vacilantes. Ele não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. Porque Jesus bem disse, momentos antes, aquele que mergulha a mão na tigela comigo há de me trair. Mas ele não expôs, ele não condenou, ele não disse quem. É curioso que até os discípulos começam a dizer, mas seria eu, mestre, seria eu. Mas Jesus não fala. Mas Judas sabia que era ele. E Judas, que amava muito a Jesus, mas ele achava o mestre um pouco lento. E aí ele pensou, eu vou entregar a Jesus, a gente faz o trabalho pesado, quando estiver pronto, nós tivermos expulsado os romanos, aí nós liberamos Jesus para governar. Porque como que a gente vai expulsar os romanos se alguém nos bater numa face e nós oferecermos a outra? Não vai dar certo. Então nós fazemos o trabalho pesado e depois a gente resolve. Tá tudo bem. Quem que conseguiria pegar Jesus? Ele anda sobre as águas. Ele cura os cegos. Ele restitui a pele a pessoas que estão com lepra. Ele cura paralíticos. É impossível pegá-lo. Mas Judas foi enganado. Assim como nós também somos às vezes. E continuando, a tarde foi acabando e foi anoitecendo. Passou uns instantes e lá estava o mestre e os 3 amigos alcançando o cume do monte. Fala Humberto de Campos que ali havia árvores frondosas que cultivavam, que inspiravam o pensamento contemplativo, meditativo. Então era uma paisagem natural tão bela que você olhava e refletia sobre a grandeza de Deus. Naquele instante, chegando lá, os discípulos se acomodaram. Fala que tinha como se fossem bancos feitos pela natureza. Quem nunca viu, às vezes, um tronco de árvore assim, que dá para você sentar, uma pedra assim meio achatada? Então tinha esses lugares lá. E ali Jesus disse, esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Então ele vira para Pedro, Tiago e João. Guarda esses 3 nomes, porque Jesus tinha 12 discípulos. Por que ele escolheu só esses 3? Nós vamos voltar em breve. Então, guarda esses 3 nomes. Jesus está falando para eles que ele precisava deles, porque a hora suprema se aproximava. E Humberto de Campos vai nos dizer que Jesus afastou um pouco e se pôs a orar. E ali ele se manteve em prece. E a gente vê Humberto de Campos narrando que a sublimidade daquele momento, os discípulos não conseguiam compreender nem observar. Imagina o que é Jesus fazendo uma oração. Às vezes a gente vê algumas pessoas falando ou orando, você fala, nossa, até elevou o ambiente, deixou tão leve, aquela pessoa ora tão bem, parece que ela tem tanto sentimento. Nós, comuns, espíritos imperfeitos. Agora imaginemos nós como seria uma vibração de Jesus fazendo a sua oração intensamente, ele e Deus. A gente não tem ideia, Nesse sentido, os discípulos que ali estavam, eles ficaram profundamente tocados pelo que viam e pelo que ouviam. Nunca Jesus parecera tão solene, ou seja, de solenidade, de seriedade. Eles nunca viram Jesus tão sério,
como naquele instante de penosas recomendações. É nesse momento, por exemplo, para quem não sabe, que Jesus fala, em sua oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, um diálogo direto de Jesus com Deus. Porque aqui são momentos antes de Jesus ser torturado, pessoal? E assassinado brutalmente por nós. Por nós. Então, continuando, João rompe o silêncio com os discípulos e diz assim: oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do Mestre, pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós três, em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. O que o João está falando? Olha, se Deus trouxe a gente aqui, se Jesus nos escolheu, é porque Ele conta conosco. Então vamos fazer a nossa parte, vamos seguir o que Ele pediu, vamos orar, vamos vigiar. E eles puseram naquele momento a meditar. Porém, e nós conhecemos as histórias, eles adormeceram. Então eles começaram a orar junto com Jesus no Monte das Oliveiras e acabaram pegando no sono. Passados alguns minutos, eles acordaram, ouvindo o Mestre, que falava e os observava, dizendo: despertai, eu não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo 1 minuto? Então Jesus está dizendo assim: poxa, mas eu pedi para vocês orarem comigo. Vocês não podem orar comigo, velar comigo 1 minuto? Me ajudar? E nesse sentido, João e os companheiros, Humberto de Campos fala, fica até um pouco engraçado, diz assim, que esfregaram os olhos. Quando você está um pouco com sono, assim, bem abatido, esfregou os olhos, reconhecendo a própria falta, Eles tinham errado com Jesus. Eles dormiram, Jesus pediu atenção. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado, lhes contou que ele foi visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o supremo martírio. Mais uma vez pediu que orassem com o coração, e novamente se afastou. Então Jesus foi até lá, os acordou, pediu para que eles mantivessem a vigilância, a oração, afastou novamente e pôs-se a orar. E os discípulos acabaram dormindo, mais uma vez, cedendo às questões do corpo e esquecendo das necessidades da alma. Então, às vezes, nós no cristianismo, nós também entramos nessa luta, em conflito com o corpo e a alma. O Paulo até fala, que a carne é fraca, mas tem exemplos bons para a gente entender, porque existem alguns que vendem o cristianismo como se fosse tudo prazeroso, como se você acreditar em Jesus fosse uma garantia de um carro novo, de uma casa própria, de uma promoção no emprego. Mas é delicado, Porque José e Maria eram pobres. E eu acho que eles acreditavam em Deus e eram boas pessoas, É engraçado porque aqui os discípulos eram pobres, mas eles acreditavam e eram boas pessoas. É lógico que nós não estamos dizendo aqui para fazer um voto de pobreza, não é isso, mas nós estamos afirmando que ser cristão não é garantia de que Deus te dará uma vida mais fácil. Ele te dará a compreensão das dificuldades, mas não uma facilidade, senão aí moraria a injustiça, e Deus é justo. Então a gente precisa ponderar esse tipo de coisa. E assim eles dormiram, e Jesus falou, novamente os acordando: não conseguistes então orar comigo? E os 3 discípulos acordaram. Fala estremunhados a palavra, que quer dizer assim, um pouco embaraçados, sem graça. Então a gente vai ver essa postura. Humberto de Campos narrando. Pensa, Jesus te pediu algo 2 vezes e você, eu, nós não fomos capazes de cumprir. Deve dar um constrangimento na alma enorme.
E a paisagem de Jerusalém, então, agora já toda anoitecida, que estava no entardecer, eles oraram, já anoiteceu, e eles viram agitar no Monte das Oliveiras uma sombra vindo meio ao longe. Ali se encontrava o filho de Iscariotes, era Judas, juntamente seguido pelos guardas dos sacerdotes. E Judas, que ali estava, ele veio até Jesus e deu um beijo em sua testa, porque pouca gente sabe, mas era comum naquela época as vestimentas de Jesus. Ele não tinha nenhuma roupa especial, um corte de cabelo diferente. Ele era um homem comum, simples, carpinteiro. E os seguranças não sabiam quem era. Então quem que é esse pregador que está dando trabalho? Tem 4 ali, qual que é ele? E aí o Judas disse, é o que eu for lá e cumprimentar. E ali eles identificaram que era o mestre. E é interessante, né? Porque Jesus já sabia que Judas iria entregá-lo desde lá de quando ele estava, entre aspas, ceando. Por que Jesus não fugiu? E aí Humberto de Campos vai nos dizer que ali estava uma lição, onde Jesus, sem expressar nenhuma fraqueza, deixou à mostra a coragem e o seu afeto pelos companheiros. E ainda perguntou ao Judas, meu amigo, aqui viestes? E tem um comentário de Emmanuel lindo sobre essa mensagem, depois podem procurar, comentando esse versículo específico, que ele fala que aqui Jesus estava acreditando até o último momento em Judas. De fato, ele já tinha errado, ele já tinha se enganado, mas vai que naquele momento derradeiro Judas se arrepende e fala assim, mestre, fiz uma besteira, os homens ali querem te pegar, foge, vamos dar um jeito de sair daqui. Aí você fala, Tiago, mas o que isso mudaria? Muita coisa. Às vezes tiraria o remorso do coração de Judas, que foi tamanho que fez com que o mesmo tirasse a própria vida. Então Jesus acreditou nele até o último momento, para tentar ali intervir, porque ele sabia o desdobramento daquela ação. Ele sabia que a angústia iria o corroer por completo. Então ele fala, meu amigo, mas o que você está fazendo? E aí fala Humberto de Campos e também o Evangelho, que aquela indagação não alcançou uma resposta. E os mensageiros dos sacerdotes, os seguranças, pegaram e prenderam Jesus como um criminoso qualquer, o tratando como se ele fosse qualquer pessoa que tivesse cometido um equívoco e deveria ser presa. Depois dessas cenas que foram descritas com fidelidade nos evangelhos, a gente observa a postura psicológica. Pedro e João foram os últimos a se separarem do mestre bem-amado, depois de tentarem os fracos esforços para sua libertação. Então Tiago, maior, ele já saiu, ficou João, ficou Pedro olhando assim, vendo se tinha algum jeito. Depois João foi embora, Pedro ainda tentou, ele foi seguindo. Antes ainda tentou desferir um golpe no soldado, acabou cortando sua orelha. Era Malcolm, Jesus ainda diz, mas Pedro, se essa fosse a nossa luta, eu mesmo pediria aos céus e o Pai me enviaria uma legião de anjos. Embainha a tua espada. Ou seja, Jesus até o último momento mostrando, não é por aí. Nós não vamos melhorar o mundo com a violência. Não é essa a nossa arma. E aí Pedro foi tentando seguir, não podia usar a força como libertar o seu mestre. Ele que falou que iria com ele em todos os confins da terra. Mas os soldados paravam. Ei, quem é você? Você não é aquele que andava com o Messias? Que andava com aquele pregador? Que andava com aquele carpinteiro? E Pedro dizia, não, não sou eu. 1, 2, 3 vezes o galo canta. Então a gente percebe que ele tentou, mas não tinha como. Parece que era algo maior, uma programação superior. E assim vai seguindo a história, e Humberto de Campos nos fala que o dia seguinte ele foi difícil. Pensa, o dia seguinte é que Jesus foi preso.
quando a gente vê no Evangelho, é o dia seguinte só para nós que dormimos, porque Jesus passou a madrugada, a noite sendo torturado, passando por flagelações. Para quem às vezes tem o segmento da Igreja Católica, sabe, né? Que é o dia que nós vigiamos com Jesus, fazendo a vigília, porque é como se fosse assim: se nós não estávamos com Cristo naquele dia, enquanto Ele sofria, hoje que eu sei, eu estarei. Então são detalhes que, compreendendo os símbolos, fica bonito de estudar, fica bonito de ver. E aí a gente vai vendo, né? E vai continuando a história. Nesse sentido, então, nós vamos encontrar a multidão que abalava a postura de qualquer seguidor que tinha fé. Por quê? Porque estavam todos ali pedindo a crucificação. Todos que haviam recebido Jesus no domingo, comemorando a volta do Rei dos Judeus, naquele que é conhecido como Domingo de Ramos, agora é sexta-feira. Isso para nós carrega uma lição muito profunda. Ou seja, aqueles que te ergueram no início da semana, às vezes não espera nem até o último dia para te condenar. A gente precisa estar atento com isso. Por quê? Não porque eram pessoas más, mas porque não conheciam Jesus verdadeiramente. Porque os discípulos, ainda com medo, mas não deixaram de acreditar nele. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, quem nos elogia muito, nos põe num altar, em pouco tempo de convivência, é porque não nos conhece direito. E, às vezes, se há uma falha, uma virada no jogo da vida, esse mesmo grupo pode nos condenar. Porque se fizeram isso com Jesus, que foi o melhor espírito que já esteve na Terra, quiçá comigo, que sou todo atrapalhado. Então a gente precisa ter essa atenção também. E isso quebrava os ânimos dos discípulos. Por quê? Como se aproximar? Agora não era só Jesus e uma pequena porção de soldados que o acorrentavam e o escoltavam, não. Mas agora tinha uma multidão inteira gritando para que ele fosse morto. Nem se tivesse superpoder, como que os 12 discípulos iriam combater uma multidão inteira? Não tem jeito. Você fala, Tiago, mas tinha outras pessoas. Tinha sim. Tinha Maria de Nazaré, tinha Maria de Magdala, tinha Joana de Cusa, tinha o próprio Nicodemos intervindo ali por dentro, José de Arimaté, mas era uma multidão. E isso abalou os ânimos dos discípulos, fez com que eles balançassem na fé. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que eles tentassem segui-lo. Jesus foi colocado diante de muitas zombarias. E exceto João, filho de Zebedeu, todos os outros discípulos debandaram. Então olha que coisa, quando a gente chama Jesus de mestre, a gente perde um pouco o sentido da palavra mestre. Mas mestre, naquela época, queria dizer professor. Eu sou professor por profissão, dou aula para os batutinhos, para os adolescentes, e a gente tem na educação uma regra, né? Se um aluno, por exemplo, reprovar, é ok, 2, 3, mas se reprovar a turma inteira, ou passar só um, o erro é do aluno ou é do professor? É do professor, porque como que ninguém deu conta? Mas Jesus era o melhor professor da terra, e no dia da prova, só o João ficou. Os outros 11 saíram. Em que Jesus errou? Nada. Só não tinha dado tempo dos alunos compreenderem a lição. Então são detalhes do Evangelho que faz com que as coisas fiquem mais bonitas, mais belas para nós observar. Então isso é muito legal. Vamos continuando. Os discípulos, então, angustiados, espalhados, apenas João seguindo de perto, junto com Maria de Nazaré, até aquela fatídica frase, né? Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Humberto de Campos fala que alguns discípulos se esconderam em sítios próximos, estavam com medo de serem pegos também, e alguns outros, um pouco mais corajosos, trocaram as roupas costumeiras e as túnicas que vestiam cotidianamente e acompanhavam a multidão de longe, como que se tentassem
fazer alguma coisa ou esperar algum tipo de milagre que não estava no horizonte? Por que não acompanhar a Jesus naquela prece derradeira? Os discípulos comentavam, né? Então pensa, a mente do Pedro, a mente do João, do Tiago. Jesus me chamou para orar, meu último momento do lado dele, eu nem consegui. Eu nem estava dando conta. Por quê? E aí fala, né? Continuando aqui, que o Messias, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, ele toma aquela cruz sem queixa, deixando-se imolar. Imolar é uma palavra que a gente não usa do dia a dia, né? Fala assim, vamos imolar. Parece até amolar, né? Mas é outra coisa. Imolar significa um sacrifício divino. É quando você sabe que você está perdendo, mas você tem uma causa muito nobre, então você está imolando-se. Então Jesus, ele permitiu imolar-se, sem qualquer reprovação aos que haviam abandonado na última hora. Isso é engraçado, né? Mas a gente não vê no Evangelho registrado Jesus falando assim, ai. Não tem. Não tem Jesus falando assim, mas pai, olha o tanto que o Judas fez uma bobagem. Não tem Jesus falando assim, cadê o Pedro? Negou, não tem. E aí tem algumas pessoas que às vezes com pouco estudo, mais boa vontade, diz assim, mas Tiago, há aquele momento que Jesus fala, meu pai, por que me abandonaste? Mas, como eu disse, é um pouco de estudo. É preciso aprofundar, porque naquele momento Jesus só estava citando uma passagem de Salmos, que era uma música que se cantava. Ela só começa assim, mas depois ela faz um retorno e fala, mas eu sei que você está comigo, eu sei que não me abandonas. Então é conhecido como Salmo dos Justos. Mas então por que Jesus não continuou falando, Tiago? É simples. É difícil você cantar quando você está morrendo. Às vezes a gente não para refletir. É difícil você falar quando seus órgãos estão parando de funcionar. Às vezes não vem todas as palavras. Então são essas lições que Jesus vai deixando para nós. E continua. Nós vamos ver, né, que Jesus, conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho da redenção da existência, ele observa as piedosas mulheres que o cercavam, banhadas em lágrimas, que estavam ali acompanhando, e ele ainda tem a doçura de dizer, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Por quê? Porque agora, e nós sabemos isso com o Espiritismo, o nosso corpo é útil para a evolução, mas ele também, como nos diz André Luiz, ele é como se fosse uma prisão. Jesus estava se libertando. Penso que é para um espírito puro animar um corpo denso como o nosso, reduzir suas possibilidades de locomoção, alimentação e radiação. Então ele estava voltando para o Pai. Como ele mesmo diz, né? A casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou, aí depois eu volto, mostrarei o Consolador. Mas e nós que ficamos? Então Jesus, ele fala para que a gente tenha essa atenção conosco mesmo. Porque nós quem precisamos do mundo ainda para evoluir. E no mundo teremos aflições. Mas é importante ter o bom ânimo. Então Jesus, ele vai nos colocando para que a gente possa estar atento nesses detalhes. E vamos continuando, né? Nesse sentido, Jesus exemplifica a sua fidelidade a Deus, aceitando serenamente os desígnios do céu, sem uma reclamação sequer. Então, quando Jesus fala assim, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha, Jesus era o espírito mais inteligente que já esteve sobre a terra, o mais evoluído, mas ainda assim, na sua oração, olha que exemplo de humildade. Ele fala, Pai, o que eu vejo é até aqui, mas mesmo eu sendo um espírito puro, muito evoluído, o guia, o modelo deste planeta, eu ainda não sou você. Você quem é Deus. Você quem me criou, eu sou criatura. Você quem é meu pai e a minha mãe nos céus. Eu consigo ver até aqui.
se nós estivermos alinhados, que seja assim. Mas se não estivermos, não hesite, faça cumprir a tua vontade e não a minha. Então é uma lição até o último momento. E nós, às vezes, quando vamos orar, parece da boca para fora. A gente fala assim, Pai nosso que estás no céu, seja feita sua vontade e tal. Mas aí, quando acontece alguma coisa que contraria o que eu queria, eu já brigo com Deus. Então é complicado. A minha palavra não está alinhada com a verdade do meu ser. Visto que eu peço para que a vontade de Deus seja feita, mas quando não é a minha vontade, eu me desagrado demais. Então isso são reflexões que a gente precisa ter, inspirando no exemplo de Jesus. E apesar do exemplo de Jesus no cume do madeiro, os discípulos ainda permaneciam em dúvidas, subjugados pela fraqueza humana. Então Jesus ele já havia dado o exemplo, foi crucificado. Mas os discípulos pensaram até o contrário. Eles falaram, não, agora acabou. Porque pensa, se Jesus, que é o nosso mestre, o nosso professor, que todo mundo parava para ouvir, que todo mundo acreditava que seria o rei, o libertador dos judeus, ele que curava as pessoas, acalmava a tempestade, andava sobre as águas, ele foi pego. Pensa eu, não tem jeito. Aqui para nós não vai dar mais. E aí nós temos até registrado no Evangelho uma passagem chamada Estrada de Emaús, onde nós temos os discípulos indo embora de Jerusalém, entristecidos. E quando questionados, eles falam, mas você não sabe o que aconteceu? Acabou. Agora não vai dar mais certo. Jesus morreu. Então, para ver como que é as coisas, né? Mas teve a ressurreição e fala que a alegria retornou minimamente aos espíritos daqueles que ali estavam. Mas o apóstolo João, em específico, ele que acompanhou tudo, ele que ouviu Jesus falando, mãe, eis aí o teu filho, ele que estava no Monte das Oliveiras, ele que percebeu Jesus desde lá da ceia da Páscoa, um pouco mais amuado, reflexivo, ele não se perdoava. Ele continuava nas suas meditações acerca de Jesus e refletindo maduramente sobre a oração no horto e perguntando para si mesmo, da onde veio aquele sono inesperado? Por quê? Eu queria pelo menos nos últimos momentos estar junto do mestre, ele me pediu, me ajuda, ore comigo, vigie, por que eu dormi? O que aconteceu? E aí João ele se envolvia nessas reflexões. E quando ele desejava atender ao desejo de Jesus, orando pelo Espírito, até o fim daquelas provas ríspidas, ele não conseguiu. Por que ele dormira? Por que ele deixou aquele que ele tanto amava, no momento que o seu coração amoroso mais necessitava da assistência e do afeto? O João não conseguia entender. Ele falava assim, mas eu nem durmo direito, sou jovem, eu consigo ficar acordado. Por que ele não acompanhou Jesus naquela prece, onde a sua alma parecia apunhalada? Para a gente ter uma ideia, pessoal, o evangelista narra que naquele momento da oração, Jesus suava sangue. Uma expressão profunda, metafórica, intensa. Pensa o que é suar sangue. Tamanha intensidade da hora. A visão do Cristo ressuscitado veio então encontrar João, o filho de Zebedeu, no meio desses amargurados pensamentos. Então ele estava perdido, pensando nessas coisas, se cobrando muito. E em oração silenciosa, o João ele dirigia muitas vezes a Jesus, o mestre adorado, quase em lágrimas, implorando para que Jesus perdoasse o descuido dele naquela hora extrema. E o tempo passava, mas o João não esquecia, se cobrava aquela falha num momento tão importante. E certa noite, após as reflexões costumeiras que ele tinha acerca daquilo e do que houve,
sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava a alma. E como em um sonho, ele viu Jesus se aproximar com aquele sorriso que já era conhecido de outrora. E naquele momento, Jesus diz assim: João, a minha solidariedade, seriedade, postura no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Então Jesus está falando: João, aquele dia também tinha uma lição. Não se cobre tanto. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem de ascender, subir sozinho ao calvário da sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Então, o que Jesus está dizendo? Ele chamou os discípulos mais próximos. Ele pediu auxílio. E os discípulos dormiram. É uma lição mostrando que algumas decisões que nós tomaremos enquanto cristãos, todo mundo vai contra você. Vai falar assim: mas fulano, você é bobo demais. Aí se fosse eu não deixava. Ah, mas isso aí... Só que nós não podemos nos permitir enganar. Enquanto tem tantas pessoas que falam no mundo tantas coisas, nós devemos lembrar que nós escolhemos um professor. Quando eu me declaro cristão, eu estou dizendo: eu sou um seguidor, uma seguidora do Cristo, que escolheu. Quando alguém te pede a capa, dê também a túnica. Perdoa não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando alguém te bater numa face, ofereça a outra. Se alguém te chamar para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se você for ofertar algo, mas lembrar no meio do caminho que alguém possui algo contra ti, deixe a oferta e reconcilie-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, enquanto é tempo. Foi essa pessoa que nós escolhemos seguir. Nós precisamos lembrar. Nós precisamos lembrar. E aqui Jesus ele vai dando essa lição. E em face desse ensinamento, os discípulos do futuro, João, compreenderão que a sua marcha às vezes tem de ser solitária. Uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, ou seja, de agora para frente, João, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes então de orar e vigiar. Então, o que foi dito aqui? O que Jesus quis explicar? É curioso isso, né? Mas no momento que ele mais precisava, às vezes as pessoas com ele contavam não estavam com ele. Mas isso não pode ser impeditivo para que eu seja uma pessoa boa. Porque senão pode ser assim: Tiago, mas por que você roubou? Ué, porque meu irmão que gostava de mim não está aqui. Mas Tiago, por que você abusou de alguém? Ué, porque minha mãe, que eu queria que me ligasse, não ligou. Onde que está a minha dignidade? Por isso que a relação de Deus conosco, ela é individual. Ela é na nossa consciência. E esse exemplo de Jesus, que é o capítulo 27 do livro Boa Nova, vai nos dizer justamente isso. Que eu preciso manter-me firme naquilo que eu escolhi acreditar, naquilo que eu escolhi como propósito de vida, mesmo que às vezes o mundo todo, ou algumas pessoas, mas as mais importantes, digam o contrário. Eu agradeço a todos pela paciência de me ouvir, a oportunidade do trabalho.